Olá, meus alunos, caros alunos da Unisantos, satisfação estar com vocês, meus alunos originários e não originários. A gente finalizou, aliás, a gente está trabalhando a execução, né? Já tivemos 2 aulas de teoria geral. A gente finalizou a nossa última aula falando sobre as fases do rito executivo. E aí eu trouxe a posição de parte da doutrina do processo do trabalho do passado, o professor Wagner Gil, o professor Rodrigues Pinto. Eles dividiam o rito executivo em 5 fases. Essas 5 fases eu citei na aula anterior, no final da aula anterior, e eu começo a nossa aula de hoje, nossa aula da semana, repetindo essas 5 fases, e a partir daqui eu vou explicar todas essas fases até finalizar o rito executivo. Então, a primeira fase da execução trabalhista é a fase em que existe a quantificação. Existe a quantificação. Então, é a fase da liquidação, é a fase que a gente vai começar a trabalhar hoje. Depois, a segunda fase, a gente tem a fase da citação, que é a partir do artigo 880 para frente da CLT. Depois tem a fase da constrição, que é a partir da fase 844. E a gente finaliza com a fase da expropriação, que tem um só dispositivo na CLT, que é o 888, sobre esse assunto. E a gente vai ver mais na frente que o processo do trabalho em relação à expropriação usa muito o CPC. Então, hoje a gente vai falar de 2 fases por completo e vai iniciar a terceira fase. Nas nossas próximas aulas a gente finaliza essas fases, traz mais 2 aulas antes da prova. A gente finaliza essas fases e traz alguns aspectos gerais da execução para finalizar o assunto. Lembrando que, vejam, a execução é um assunto vasto. Eu tento trazer para vocês aqui pelo menos uma boa base para vocês compreenderem a execução trabalhista. É óbvio que poderia não, de fato há muito mais assuntos envolvendo a execução trabalhista que eu não vou conseguir tratar, então eu trago para vocês a base, abrindo a mente de vocês, a cabeça de vocês, para que vocês busquem a complementação disso nos bons livros, etc., nos bons livros de processo do trabalho. Como eu já mencionei antes, as indicações que eu fiz antes continuam valendo, inclusive para o processo de execução também, ou execução trabalhista. Tá, pessoal? Então vamos começar. A primeira fase da quantificação, aspectos gerais de liquidação no CPC. Então, a gente estava falando na nossa aula anterior, nós fizemos a distinção entre título judicial e extrajudicial, fizemos a distinção de obrigação de quantia e tutela específica. Então, hoje a gente vai trabalhar a liquidação do título executivo judicial, ou seja, sentença ao acórdão ou acordo não cumprido na Justiça do Trabalho. Este título executivo judicial precisa ser liquidado para se alcançar um valor, um quantum de beatur definido. Esta quantificação se realiza por intermédio da liquidação que está prevista no artigo 879 da CLT, aduzindo desde logo em adiantamento que a liquidação é o início da fase executiva. A liquidação é o ponto inicial, é aquele chute inaugural. Lá, se fosse um jogo de futebol, lá chama aquele cidadão para dar o chute inaugural, dar o pontapé inaugural, melhor dizendo. Aí vai lá o cara e só chuta a bola. É exatamente isso que é a liquidação na fase de execução. É o pontapé inaugural, é o ponto inicial da fase de execução. A liquidação ela é necessária quando existe uma condenação em quantia. Então estamos falando de um título executivo judicial que condena em quantia, grana. Então, esta condenação em quantia precisa ser liquidada, precisa alcançar o seu quantum de beatur exato.
Então a liquidação vai fixar um valor de uma decisão que não fixou o valor. Ainda que essa decisão condene um determinado valor, pode passar o tempo e essa liquidação, esse valor precisa ser atualizado. Isso é feito em liquidação de sentença. Então, neste caso, nós temos a liquidação necessária para uma obrigação que não tem um valor fixado, que não tem um quantum de beator fixado. Tem uma condenação, porém esta condenação não é líquida. Então eu tenho a delimitação das partes, eu tenho a delimitação da obrigação, mas eu não tenho a quantificação dessa obrigação. Para isso eu preciso da liquidação, que é o ponto inicial da fase executiva, que está prevista lá no artigo 879 da CLT, última parte aqui da nossa página 2, que diz o seguinte, aliás, da página 1, né? É a página 1 que eu estou ainda, né? Eita, ainda tem muito chão. Que diz o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação. Isto dentro da fase de execução. Então, liquidação, pontapé inicial da fase de execução. A liquidação precisa obedecer aos limites da coisa julgada, como diz o 879 da CLT, parágrafo 1º. Aliás, dispositivo semelhante tem no CPC, sobre esse assunto também de liquidação, em que a liquidação precisa observar os parâmetros da coisa julgada, e isso vai ser importante quando a gente estudar uma das modalidades de liquidação já. A liquidação no processo civil está prevista no 509 ou 512. Eu não vou trabalhar a liquidação do processo civil aqui, obviamente, porque eu tenho muita coisa para ver. Por isso até que eu estou falando até um pouco mais rápido do que eu falo normalmente com vocês. O meu plano hoje tem 10 páginas. Então, a liquidação do processo civil é uma sistemática diferente do processo do trabalho, apesar de que o processo do trabalho utiliza alguns aspectos da liquidação do processo civil, como a gente vai ver já. Então, basicamente, a liquidação do processo civil é uma fase autônoma. Então, tem a fase de conhecimento, tem a liquidação, que é um universo distinto, e tem a execução. Então, no processo civil, a liquidação ela é bem separada. Ela é uma bolinha no meio das duas outras bolinhas. Então, tem a bolinha do conhecimento, tem a bolinha da liquidação e tem a bolinha da execução, né? A liquidação do processo civil, ela menciona expressamente lá no 509, como eu já mencionei para vocês, que se trata de liquidação de condenação de quantia, sentença ou acórdão de quantia, certo? Quando essa condenação foi líquida. E essa condenação acontece a requerimento do credor ou do devedor. Então, a liquidação precisa ser requerida no processo civil, assim como precisará também no processo do trabalho, como a gente vai ver já. Aliás, já adiantando a resposta do colega Felipe, que deixou essa pergunta na aula anterior. Vou explicar já um pouco mais disso. Modalidade de liquidação no processo civil. A liquidação por arbitramento e liquidação pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento é uma liquidação que precisa de árbitro, certo? Então, existem condenações que, pela natureza da condenação, por deliberação do juiz ou por convenção das partes, essa liquidação acontece por arbitramento. Então, precisa de um laudo pericial ou de um laudo de um árbitro para fixar o valor desta condenação, e a gente vai ver já que isso também é aplicado no processo do trabalho. Existe a condenação do processo civil chamada de liquidação pelo procedimento comum. Liquidação pelo procedimento comum, conforme o 509, inciso 2º, diz: a liquidação acontece pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Então, a alegação e prova de fato novo é o seguinte, vamos lá, vamos pensar. Nós já vimos que a liquidação tem que observar o título. A liquidação não pode ir além do título. Aí você vai dizer, sim, mas se ela tem que observar o título, como é que eu vou encaixar essa ideia na alegação e prova de fato novo? É simples. Essa alegação e prova de fato novo está relacionado ao título. Quando o título delimita algo de maneira incompleta, a liquidação pelo procedimento comum ela vai buscar a completude de algo que ficou incompleto. Então, a gente vai ver lá no processo do trabalho, por exemplo, uma condenação em horas extras.
se for uma condenação em horas extras só lançada, não delimitar a quantidade de horas extras, mencionar apenas parte dos cartões de pontos juntados, ou seja, houver a prova apenas de parte desse tempo em que foi exercido essas horas extras, pode ser que haja a necessidade de alegação e prova de fato novo, qual seja este lapso temporal em que não há comprovação, não há quantificação dessas horas extras que foram condenadas na sentença. Então veja, é alegação e prova de fato novo nos limites da sentença. Eu estou falando das horas extras condenadas em sentença, ainda que ela não tenha sido delimitada por completo. É diferente, por exemplo, de eu querer liquidar um acúmulo de função em uma sentença que não houve condenação em acúmulo de função. Logo, eu não posso liquidar algo que não está no título executivo. Exatamente como diz aquele dispositivo que a gente já falou, que a liquidação precisa se ater aos limites da coisa julgada, lá o 879, parágrafo 1º. Espero que vocês tenham entendido. Esta liquidação pelo procedimento comum nada mais é do que a famosa liquidação por artigos do processo do trabalho. Muito bem. Liquidação no processo civil, não existe mais modalidade de liquidação por cálculo, porque o processo civil, lá no artigo 509, parágrafo 2º, diz: quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Então o credor vai lá e apresenta os cálculos dele e promove o cumprimento da sentença. Não precisa de liquidação para esta hipótese de cálculo aritmético no processo civil. Esta é a liquidação do processo civil. Muito bem, vamos trabalhar a liquidação do processo do trabalho agora, nos aproveitando de alguns aspectos da liquidação do processo civil. Liquidação do processo do trabalho, como eu já falei, ela é uma fase inicial da execução, da fase executiva, ela está inclusive localizada no capítulo da execução, que é o capítulo 4º lá da CLT, capítulo 5º, perdão, da CLT, lá no artigo 879 da CLT, que diz: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Então, liquidação por cálculo não existe no processo civil, mas existe no processo do trabalho. Liquidação por arbitramento existe no processo civil, é citada no processo do trabalho, mas não tem mais nenhum dispositivo tratando sobre isso. Portanto, a gente vai precisar nos utilizar do regramento da liquidação por arbitramento do processo civil no processo do trabalho, porque o único momento que o processo do trabalho fala de liquidação por arbitramento é o artigo 879. A liquidação por artigos mencionada no 879 nada mais é do que a liquidação pelo procedimento comum, que eu já expliquei antes, não vou explicar de novo. Quer dizer, eu vou até explicar, mas vou dar um exemplo já já. Então, entendeu? Liquidação por cálculos é uma liquidação que precisa de operações aritméticas, como está lá no exemplo, a afirmação que eu apresento aqui na página 3 do material de vocês. Liquidação que precisa de operação aritmética para alcançar a liquidez. Liquidação por arbitramento é aquela que precisa de árbitro. É exatamente a liquidação lá do artigo 510 do CPC que a gente vai se utilizar no processo do trabalho, porque a única coisa que o processo do trabalho fala de liquidação por arbitramento é mencioná-la no 879, mas a forma como é feito a CLT não apresenta. Portanto, nós vamos nos aproveitar do regramento do processo civil para a liquidação por arbitramento. E daqui a pouco eu vou falar de um exemplo. E a liquidação por artigos do processo do trabalho nada mais é do que a liquidação pelo procedimento comum do processo civil. Então, a liquidação por artigos, como eu já falei, é aquela que precisa alegar e provar fato novo dentro do título executivo. Então, consta no título executivo, mas está por estar incompleto, não está por ser completado. E aí eu já dei um exemplo do cartão de ponto que eu estou citando aqui expressamente no final da minha página 2, certo? Não vou repetir que eu já falei. Beleza, pessoal?
Então vamos lá. Ponto inicial da fase de execução. O ponto inicial da fase de execução nada mais é do que a liquidação. O ponto inicial está lá no 879, parágrafo 1º da CLT, que diz... não está nada no ponto inicial. O 879 diz que a liquidação não pode modificar, inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal, certo? Isso é uma explicação da liquidação. O ponto inicial da liquidação é o artigo 879, parágrafo 1º-B, que eu vou falar já já, tá? Mas antes de falar do 879, parágrafo 1º-B, vamos lá. Vamos trabalhar a necessidade ou não da parte requerer a liquidação. Como a gente já falou antes, considerando que a liquidação é o início da fase executiva e a fase executiva precisa ser requerida no processo do trabalho, consoante a nova redação do 878 da CLT, nos casos em que a parte estiver representada por advogado, então a parte que está representada por advogado precisa requerer a liquidação, precisa provocar a liquidação, certo? Logo, considerando que a liquidação é o início da fase executiva, chegamos à conclusão que o interessado precisa requerer inicialmente também a liquidação, certo? Via de regra, isso ocorre da seguinte maneira. Final da fase de conhecimento, com o trânsito em julgado, vem um despacho do juízo e diz: manifeste-se o interessado sobre a liquidação. Este despacho serve para todos, aqueles que têm ou não têm advogado. Aqueles que têm advogado precisam requerer a deflagração da liquidação. Aqueles que não têm advogado, se eventualmente não se manifestarem, o juiz pode deflagrar a liquidação e posterior execução, conforme autoriza o 878, do 898, perdão, da CLT, certo? Não, 878, tô louco, 878 da CLT. Tá, pessoal? Então, o procedimento de liquidação, o dispositivo 879, parágrafo 1º-B, é um dispositivo que foi modificado por intermédio da lei da reforma. É o dispositivo que deflagra o procedimento da liquidação. Vou até corrigir aqui, certo? Da liquidação. Então, ponto inicial eu já expliquei. Agora a gente vai entrar no procedimento que deflagra a liquidação, certo? O 879, parágrafo 1º-B, diz: as partes, credor ou devedor, certo? Isso aí eu botei entre parênteses porque o dispositivo legal não diz. O dispositivo legal originariamente diz: as partes deverão ser previamente intimadas para apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Então esse é o dispositivo legal. Então, quando o dispositivo legal diz as partes, leia-se credor e ou devedor, deverão ser previamente intimados para apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Então veja, o ponto inicial já passou, as partes já requereram a deflagração da liquidação e agora o juízo vai instar as partes para apresentação de cálculo de liquidação. Dois momentos, certo? O momento do 879 1B e tem o momento do 879, parágrafo 2º. Então, eu preciso que vocês entendam o momento do 879 1B. As partes são instadas a apresentar cálculo de liquidação. O outro momento é o momento do 879, parágrafo 2º, que diz: elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá. Portanto, este deverá, se presume que o contraditório prévio agora é obrigatório. O juiz deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada,
com a indicação dos itens e valores objetos da discordância sob pena de preclusão. Então vamos lá. Vamos voltar ao dispositivo anterior para vocês entenderem. Juízo intima as partes para apresentação de cálculo de liquidação. Vamos imaginar que o juízo intima credor, que é o que acontece com bastante frequência. Credor para apresentar cálculo de liquidação. Cumpriu aquela primeira fase. Aí eu entro na segunda fase do 879, parágrafo 2º. Credor apresenta cálculo de liquidação, certo? Aí eu entro no 879b. Elaborada a conta e tornada líquida pelo credor, neste caso, o juiz precisa abrir ao devedor prazo para impugnação fundamentada, certo? Com a indicação dos itens e valores objetos da discordância. Aí vocês vão dizer, professor, mas tem as partes e prazo comum. Por que tem as partes e prazo comum? Porque é possível que o juízo abra lá naquele 89, parágrafo 1º-B, intime tanto credor como devedor para apresentação de cálculos. Vamos imaginar uma sucumbência recíproca. Tem credor e devedor, tem credor e devedor nas duas partes. O reclamante é credor e devedor, e o reclamado é credor e devedor. O juízo vai e abre espaço para que o reclamante apresente os cálculos dele e abre espaço para que o reclamado apresente os cálculos dele. Esses dois cálculos precisam ser impugnados pela parte contrária. Então, o cálculo do credor vai ser impugnado pelo devedor no prazo comum de 8 dias e o cálculo do devedor vai ser impugnado pelo credor no prazo. O cálculo do réu vai ser impugnado pelo autor no prazo comum de 8 dias. Então, ao reclamante e reclamado podem ser vencedores e vencidos. O reclamante pode ser vencedor e vencido, o reclamado vencedor e vencido. No aspecto que o reclamante vence, ele apresenta os cálculos e a outra parte impugna. No aspecto que o reclamado vence, ele apresenta os cálculos e a outra parte impugna. Ou existe uma terceira possibilidade, que é a possibilidade do parágrafo 3º, que diz: elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da justiça, o juiz procederá à intimação, ainda não vou falar sobre isso, da união. Eu vou usar só a primeira parte. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da justiça. Então, a terceira hipótese é o juízo elaborando os cálculos de liquidação e dando prazo para as partes se manifestarem contra ele ou a favor dele com as suas necessárias e pertinentes impugnações. Então, vem o cálculo do juízo, tanto o reclamante impugna quanto o reclamado impugna, certo? A partir dessas impugnações, o juiz vai proferir uma decisão ou uma sentença de liquidação. Eu prefiro chamar de decisão interlocutória de liquidação, apesar de muitos chamarem de sentença de liquidação. Então vejam, entenderam a sistemática? Cálculos apresentados pelas partes, com a possibilidade da outra parte impugnar, cálculo apresentado pelo juízo com as partes impugnando se entenderem pertinentes. Depois o juiz vem e homologa essa decisão, certo? Homologou. A partir dessa homologação, a gente vai falar nos embargos de execução mais à frente, mas esta homologação de liquidação não está sujeita a recurso imediato, como a gente vai ver. A gente vai trabalhar um pouco mais quando a gente for falar de embargos à execução, como regra geral, porque sempre tem as suas exceções. Tá, pessoal? Então, a tendência atual é as contas serem elaboradas pelas partes. O juízo hoje, os juízos trabalhistas, ao contrário do passado, eles pouco assumem esse ônus de elaborar a conta de liquidação. Apesar de que as varas trabalhistas todas têm um analista que é chamado de calculista, né? Então, quem define se as contas vão ser produzidas pelas partes ou pela jurisdição é a jurisdição, certo? Então, a opção é da jurisdição. E aí eu volto no parágrafo 3º de novo. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da justiça. O sistema confere à jurisdição a opção de decidir.
Esse mesmo dispositivo legal, o 879, tem um parágrafo 6º que diz: tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, etc, etc. Então, casos complexos, o juiz pode nomear um perito fora da jurisdição. Muito bem. Item 5 do material. Chegamos à metade dos itens do material. Vamos respirar. Se o reclamante não apresenta os cálculos, ou o reclamado não apresentar os cálculos, vamos trabalhar o reclamante. O reclamante não apresentou os cálculos, o reclamante vencedor, vamos imaginar. A decretação de prescrição intercorrente, essa é a pergunta. Em primeiro lugar, vamos explicar o que é a prescrição intercorrente. Existe a prescrição clássica, aquela que acontece antes da apresentação da demanda jurisdicional, que é no processo do trabalho lá do artigo 11 do artigo 11 da CLT e da Constituição, que trata da prescrição bienal e da prescrição quinquenária ou quinquenal. Não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de uma prescrição que acontece no curso do processo. Daí ela ser chamada de prescrição intercorrente. Ela ocorre ou ela intercorre no curso do processo. Ou ela intercorre, ela corre dentro do curso do processo. A prescrição intercorrente no passado era rechaçada pela Justiça do Trabalho, inclusive por intermédio de súmula, apesar de haver posição no STF explicitamente acolhendo a prescrição intercorrente. Veio a Lei da Reforma, lá no artigo 11A, Lei da Reforma de 2017, e diz expressamente o seguinte: ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, prescrição intercorrente, liquidação como início do processo de execução. Qualquer deliberação do juízo para que a parte proceda a algo a partir da liquidação, se a parte não realizar, aplica-se a prescrição intercorrente. Se a parte dormir por 2 anos, a partir da liquidação, é possível se decretar a prescrição intercorrente com a perda da pretensão do credor. Certo, pessoal? Beleza? Então, qualquer vacilo do exequente, vacilo no sentido de que ele deixa de cumprir uma ordem judicial. Tem uma ordem judicial para que ele se manifeste sobre a liquidação, para que ele apresente bens, para que ele faça qualquer coisa. Se ele não fizer, é possível, depois de 2 anos de sono, dormir o exequente por 2 anos, é possível a incidência da prescrição intercorrente. Muito bem. Liquidação por arbitramento. Eu já expliquei para vocês. Necessidade de laudo pericial ou de laudo arbitral por um árbitro ou por um perito. Perdão. Artigo 501 do CPC. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. A CLT, como eu já falei, é omissa na liquidação por arbitramento. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, de um exemplo foi real, que eu acompanhei, inclusive dei parecer como membro do Ministério Público nessa ação trabalhista. Era uma agremiação de futebol, conhecida aí por todos, que tinha uma condenação muito grande, e grande mesmo, valores grandes, com vários objetos, com parcelas específicas do mundo do futebol, direito de arena, etc. Então, o juízo entendeu que, eu até achava que não precisaria, mas ele entendeu que precisaria de um árbitro para fazer a liquidação dessa condenação. Nomeou um árbitro, alguém que conhecia da matéria, conhecia da legislação específica do atleta de futebol,
e conhecia, obviamente, de liquidação no processo do trabalho. Pois bem, esse árbitro realizou a liquidação, foi uma liquidação por arbitramento, ele nomeou um terceiro para fazer esse arbitramento e o juiz homologou, inclusive, essa liquidação. É claro que, como diz o CPC lá no 479, conforme eu cito para vocês, o juiz não é obrigado a acatar essa posição técnica, ele acata ou não, ele pede o laudo arbitral. Se ele acolher, ele homologa. É simples assim. Certo, pessoal? E é óbvio que quando o árbitro produz essa liquidação, entra naquele procedimento lá que eu já citei para vocês. As partes são intimadas para se manifestar, impugnar, etc. Depois o juiz vai e homologa ou não esse trabalho técnico produzido pelo perito ou pelo árbitro. Daí é chamar de liquidação por arbitramento. Liquidação por artigos ou por procedimento comum, como diz o CPC. Eu também já citei para vocês. Está lá no 509.2, quando a parte precisar alegar e provar fato novo dentro do título executivo. Inclusive já dei o exemplo para vocês aqui, estou repetindo novamente. Condenação em horas extras em que o título executivo não é claro em relação a essa condenação. Tanto não é claro em relação aos documentos, quanto não é claro em relação a todo o período da condenação da hora extra. Pode ser que seja necessária alegação e prova de fato novo, entre aspas, relacionado a esse título executivo, relacionada a essas horas extras. Beleza? Próximo item, atualização de dívida trabalhista. Vamos lá. Quando a gente fala de atualização de dívida trabalhista, a gente está falando de correção monetária ou de juros de mora. Quando a gente fala de atualização trabalhista, a gente está falando da incidência desses dois institutos na condenação, ainda que não constem nem no pedido inicial e nem no título executivo. Vejam o que diz a súmula 211 do TST. Juros de mora, correção monetária, independência, pedido inicial, título executivo judicial, omissão. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Então, ainda que não tenha nem no pedido nem na condenação, na liquidação, o juízo vai precisar observar, as partes vão precisar observar a atualização dessa dívida. É óbvio, existem condenações de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos que precisam ser atualizadas tanto pela correção monetária como pelos juros de mora. Juros de mora tem uma regra específica no processo do trabalho, que ela é a 8.177 de 91, que é a lei da indexação da economia, alguma coisa assim. Tem lá o dispositivo 39, que diz expressamente que o juros de mora é de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Então, uma condenação de 15 anos, eu vou aplicar juros de mora de 1% sobre essa condenação, desde o ajuizamento da ação até o momento da liquidação. Certo? E agora a gente vai falar de correção monetária. Certo? Correção monetária. Muito bem. Correção monetária é o seguinte, é um assunto um pouco complexo, mas vamos lá. A correção monetária também está relacionada à atualização da dívida. A correção monetária tem diversos índices que se aplicam no processo civil, no processo tributário. É o INPC, o INPCR, o INCC. Tem uma série de índices que se aplicam. E a TR. Tem uma série de índices aí que tramitam, que gravitam em torno da correção monetária. Sempre se discutiu sobre a aplicação da TR no processo do trabalho, porque a TR hoje, há vários meses, acho que há vários anos que não atualiza nada, a TR é zero. Então, ora, se é zero mensalmente, não tem como atualizar nada. Contudo, a lei da reforma, expressamente lá no artigo 879, parágrafo 7º, diz: a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela TR, divulgada pelo Banco Central. Ou seja, existe um dispositivo lá de 2017 que diz que, pelo menos a partir da edição da lei,
a correção do título de condenação trabalhista tem que ser feita por TR. Mas a TR desde aquela época é zero. Como é que você vai atualizar? E mais, a TR já foi um índice que já foi declarado inconstitucional pelo STF em relação aos precatórios. Resultado, essa questão chegou no STF hoje e esse dispositivo legal está sendo questionado como inconstitucional. Atualmente existe uma ação de controle concentrado em que 8 ministros já votaram pela inconstitucionalidade da TR. Só não foi batido o martelo porque, salvo engano, o ministro Toffoli pediu vistas para votar, só que 8 ministros já declaram a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, na real, não tinha nem que ter pedido vista, já tinha que ter decidido. Mas isso é um outro assunto, certo? O fato é que essa questão está pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Isso é que vocês precisam saber neste momento. Vamos entrar na próxima fase, segunda fase, que é a fase da citação no processo. Fase da citação no processo, o pressuposto disso é o título líquido e certo. Título executivo, líquido e certo. Então, a citação é um próximo momento depois da liquidação, em que ela se inicia por intermédio do artigo 880 da CLT. Nada mais é do que a continuidade da fase executiva. É um momento em que o executado é citado para pagar ou nomear bens à penhora. É isso. Então, no processo civil, e aqui fazendo uma distinção rápida, no processo civil não existe citação nesse caso, nessa fase executiva. Por que não existe citação? E está lá no artigo 513, parágrafo 2º, que eu até cito aqui. Processo civil, diz que o devedor é intimado para cumprir a sentença. Por que o processo civil é mais correto neste aspecto em relação ao processo do trabalho? Porque, vejam, quando a gente fala de citação, a gente está falando de dar notícia para alguém, para um demandado, de algo que ele não conhece. Eu recebo um mandado de citação aqui na minha casa, alguém me pedindo, me processando por uma ação de indenização por dano material. Beleza, eu sou citado, ou melhor, ou seja, o oficial de justiça vem na minha casa, bate na minha casa e me dá notícia de uma ação que eu não conhecia, por isso eu sou citado. É diferente da fase de execução. A fase de execução, a parte já tem notícia, já existe um título judicial transitado em julgado. Então, por qual razão eu vou citar o devedor por intermédio de oficial de justiça? Então, o processo civil avançou e diz, não precisa não citar ninguém, basta intimar para ele cumprir a sentença e intimar, inclusive por intermédio do advogado dele, em diário de justiça. Ponto. Contudo, o processo do trabalho não é assim. Então, 513, parágrafo 2º do CPC, apesar de muitos questionamentos, não deve ser aplicado, ou até deve, mas aí seria uma construção muito maior aqui para a gente trabalhar em sede de pós-graduação, que não é o caso, né? Então, a gente vai trabalhar aqui o que diz o 880 da CLT, que diz: requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. Então, requerida a execução, o interessado precisa provocar, o juiz do trabalho ou presidente do tribunal, se a ação tramitar no tribunal originariamente, expede mandado de citação para o executado, para que ele cumpra a decisão, para que ele pague a decisão, ou para que ele garanta a execução no prazo de 48 horas sob pena de penhora. Então, ele tem que pagar em 48 horas, cash, ou ele oferece bens à penhora. Se ele não oferecer bens à penhora, ele vai ter que haver uma penhora no patrimônio dele.
certo? Então, o juiz manda expedir um mandado de citação, lá, artigo 888, parágrafo 1º, mandado de citação deverá conter decisão exequenda ou termo de acordo não cumprido. Este mandado de citação vai ser cumprido por oficial de justiça, como diz o parágrafo 2º do mesmo dispositivo. A citação será feita por oficial de justiça. Então, o executado será citado para pagar a dívida em 48 horas atualizado, ou garantir a execução no prazo de 48 horas oferecendo bens, tanto os bens quanto bastem para alcançar, para satisfazer o valor, para garantir o valor atualizado da dívida. Certo? Que, como a gente vai ver, ele só oferece bens à penhora para garantir o juízo se ele tiver pretensão de apresentar embargos à execução, porque os embargos à execução no processo do trabalho exigem a garantia do juízo. Certo, pessoal? Beleza? Então, a gente vai trabalhar esses dois aspectos agora. Como eu falei, o 513, neste caso, não é aplicável ao processo do trabalho. Continuando, se não for possível encontrar o devedor, como diz o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, do artigo 880, se o executado, procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas, não for encontrado, far-se-á a citação por edital, que é chamada citação editalícia, publicada no Jornal Oficial ou na falta deixa afixada na sede da junta ou juízo durante 5 dias. A citação editalícia em caso de ausência de quando o cidadão não consegue, o oficial de justiça não consegue localizar o executado. Existe também a possibilidade da citação por hora certa, que é aplicável ao processo do trabalho com o regramento do processo civil. Muito bem. Caso de pagamento, vamos lá, trabalhar a ideia de pagamento. Pagou no prazo de 48 horas, diz o artigo 881 da CLT, que em caso de pagamento, da importância no caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão, o chefe da secretaria, lavando os termos de quitação em 2 vias, assinados pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão, o chefe de secretaria, entregando-se a segunda via aos executados e juntando a outra ao processo. Então, pagou, em suma, pagou, extingue a execução. Muito simples. Pagou a dívida atualizada. Segunda hipótese, garantiu a dívida em 48 horas. Diz o artigo 882 da CLT. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais. Paramos aqui rapidinho. Pagamento é uma coisa, em cash. Depósito em dinheiro para garantir a execução é outra. Eu posso me dirigir à vara para pagar, ou eu posso me dirigir à vara com este mesmo dinheiro para garantir a execução. Uma coisa é a quitação, outra coisa é o depósito na vara desta quantia para garantir o juízo para apresentar posteriormente embargos à execução. Entenderam a ideia? Ou, se eu não garantir com dinheiro, eu posso garantir apresentando seguro, garantia judicial, que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, ou a terceira hipótese é nomeando bens à penhora, observada a regra do 835 do CPC. Então, 4 hipóteses. Paguei cash, extinguiu. Segunda hipótese, garantiu o juízo com dinheiro. Terceira hipótese, garantir o juízo apresentando seguro garantia judicial. Quarta hipótese, nomeei bens à penhora para garantia do juízo, observando a ordem preferencial do 835 do CPC. Vejam bem, lembrem que nós falamos que a execução tem uma regra específica da heterointegração, ou seja, da necessidade que o processo de trabalho tem de se utilizar de outros dispositivos, de outros ramos do processo, que eu chamo de heterointegração. Precisa ser integrado por dispositivos que não são do processo do trabalho.
Aí nós trabalhamos que existe um dispositivo na CLT, que é o 889, salvo engano, que diz que na ausência do processo do trabalho, eu vou me utilizar da lei dos executivos fiscais, que é 6.830. E depois eu vou para o CPC. Só que a própria CLT, neste dispositivo, apresenta claramente uma opção em buscar primeiro no processo civil. Então, quando ela fala da ordem de penhora, ela cita expressamente o processo civil, certo? Então, o dispositivo, inobstante exista um dispositivo legal da CLT utilizando a lei dos executivos fiscais como norma primária de heterointegração, a própria CLT, em alguns momentos, utiliza o CPC como norma primária de integração, como é o caso do dispositivo legal que eu acabei de citar para vocês aqui. Ou seja, o 882 diz que a parte vai oferecer bens à penhora observando a ordem do 835 do CPC, que é exatamente o mote que eu tenho para começar a terceira fase, que é a fase que eu chamo de constrição patrimonial. É a fase que eu chamo da garantia da dívida. É um momento em que o Estado vai buscar a constrição patrimonial por intermédio da penhora. Então, nós vimos lá aquelas 4 hipóteses. Pagou, extinguiu, está fora. Depositou em dinheiro para garantir a execução. Esse depósito em dinheiro vai ter que virar penhora, certo? Para garantir o juízo, para ele embargar a execução mais na frente. Apresentou seguro-garantia. Esse seguro-garantia vai ter que ser objeto de penhora para garantir o juízo. Apresentou bens, nomeou bens à penhora para garantia do juízo. 4ª hipótese. E é exatamente isso que a gente vai tratar agora, da terceira fase, e a gente começa a terceira fase falando de aspectos gerais da penhora, certo? Muito bem. Vamos lá. Mais uns 20, meia hora a gente acaba. Penhora é um ato de império do Estado. A penhora serve para que o Estado vá num determinado patrimônio, certo? E individualize esse patrimônio, separe este patrimônio do devedor e volte este patrimônio e direcione este patrimônio para a satisfação daquela dívida que não foi paga. Então, na penhora, o bem é individualizado, porque eu vou lá e penhoro um carro. Na penhora, um bem é vinculado à execução, aquele carro está vinculado e afetado para aquele pagamento da dívida, o que significa que a venda desse bem feita pelo devedor após a penhora pode gerar fraude de execução, que a gente vai trabalhar lá na frente. É por isso que esse bem é afetado à execução, ele é vinculado à execução, e a penhora serve também, na medida do possível, para apreender esse bem, tirar esse bem da posse do executado. Então a penhora tem várias finalidades, eu até cito aqui no material de vocês. Individualizar bens, garantir a execução, dar preferência ao credor, privar o devedor, na medida do possível, da posse desses bens. Ou seja, os bens precisam ficar depositários em depósitos públicos, ou em depositários públicos, ou em depósitos dos tribunais, depósitos públicos dos tribunais. Vamos lá, vocês vão entender agora o que eu estou dizendo. Diz o artigo 839 do CPC, aplicado ao processo do trabalho, tá? Considera-se feita a penhora mediante a apreensão e depósito dos bens. Então, eu estou falando que a regra geral, eu vou lá e pego o carro e levo este carro para o depósito público, ou para o depositário público, lavrando-se o auto, etc. e tal, certo? Muito bem.
O artigo 840 diz: serão preferencialmente depositados. Isso depois da penhora, obviamente. As quantias em dinheiros, papéis de crédito, as pedras, metais preciosos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada. Então vou lá e penhoro ouro do cidadão. Este ouro vai para o Banco do Brasil, este ouro vai para a Caixa Econômica, ou este ouro vai para o Banco Estadual daquele estado, se tiver. Se não tiver nenhuma dessas hipóteses, este ouro vai para uma instituição de crédito escolhida pelo juiz, designada pelo juiz. Inciso segundo, os móveis semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos dos imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Então, móvel vai para o depositário judicial, semovente vai para o depositário judicial, certo? Beleza? Então, estes bens em poder do depositário judicial, certo? Regra geral, vamos já ver as exceções. Inciso terceiro, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre os imóveis rurais, as máquinas, os utensílios, os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante calção idônea, em poder do executado. Esta é uma regra que esses bens vão ficar em poder do executado. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos ver a exceção. No caso do inciso 2º do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente, certo? Então, vejam bem, não tem depositário judicial, sei lá, em Santos, não tem depositário judicial. Eu penhorei lá carros, se não tem depositário judicial, estes bens ficam em poder do exequente, certo? A regra do parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz: os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente, certo? Então, vamos imaginar a penhora de gado, né? Semovente, vamos lá, uma fazenda, eu vou lá e penhoro 500 cabeças de gado, certo? Estas 500 cabeças de gado, por razões óbvias, dificilmente vão poder ser entregues ao exequente, que, vamos imaginar, é um professor da Unisantos, que não é fazendeiro, então não tem lugar para colocar esse gado penhorado. Então, obviamente que por razões óbvias, de difícil remoção ou quando for impossível ele ficar com esses bens vão ficar em poder do executado, e esse executado se converte no que a gente chama de depositário fiel. Ele fica sendo depositário fiel ou fiel depositário desses bens, certo? Por razões óbvias. Então, dependendo da situação, se for difícil remover esses bens e o seu exequente não conseguir um lugar para colocar esses bens ficam em poder do executado na condição de fiel depositário, considerando que agora ele já não tem mais a propriedade plena desses bens, porque se ele os vender, ele pode cair na condição de infiel depositário, ele pode gerar o que a gente chama de fraude à execução. Tá, pessoal, beleza? Deu para entender? Eu espero que sim. Muito bem. Então, a regra do parágrafo 1º do parágrafo 2º, elas vêm sendo aplicadas pela Justiça do Trabalho por falta de estrutura. Em várias localidades não tem depositário judicial, então, via de regra, esses bens ou ficam com o exequente ou ficam com o executado. Na maior parte das vezes ficam com o executado porque são bens de difícil remoção. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. A possibilidade de penhora ao domingo. Existe a possibilidade legal disposta no CPC, lá no 770, parágrafo único, da penhora ser realizada em domingo ou feriado, se houver expressa autorização do juízo.
Então, se constar no mandado de penhora, que essa penhora pode ser realizada no domingo ou no feriado, beleza. Penhora é ato próprio do oficial de justiça, certo? Quem faz a penhora é o oficial de justiça. Ordem de arrombamento, lá tem o 846 do CPC, diz que se o executado fechar as portas a fim de conquistar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento. Via de regra, essa ordem de arrombamento já consta no mandado de citação e penhora, e o oficial já vai com, se for o caso, com força policial, já prevendo essa dificuldade dessa penhora, e já chegando com essa ordem de arrombamento, mandado de citação e penhora, ele já pode arrombar e fazer a penhora desses bens. Penhora por termo dos autos, diz o artigo 845, parágrafo 1º do CPC. Artigo 846 é plenamente aplicável. Artigo 770 do CPC, também do CPC, plenamente aplicável ao processo do trabalho, tá? Artigo 845, parágrafo 1º do CPC, também aplicável ao processo do trabalho. A penhora de imóveis, independente de onde se localizem, quando apresentada a certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada a certidão que atesta a sua existência, serão realizadas por termos nos autos. É simples. Penhora, via de regra, exige a presença física do oficial de justiça. Ele vai lá no lugar e penhora. Penhora a carro, penhora o que ele achar que é passível de penhora. Trator, navio, penhora vai saindo arrastando tudo. Isso é penhora com a presença física. Mas existe a possibilidade dessa penhora acontecer apenas se for apresentada a certidão da matrícula do imóvel. Então a parte vai e apresenta a certidão da matrícula do imóvel interessado, e aí o juízo vai lá e faz a chamada penhora por termo nos autos. Com base naquela certidão da matrícula daquele imóvel, ele vai e penhora aquele imóvel. Inobstante o oficial de justiça não tenha ido lá presencialmente para realizar essa penhora. Assim como pode acontecer em carro também, veículo automotor, como diz expressamente o dispositivo legal. Muito bem, nomeação de bens a penhora. Regra importante, a penhora ela prioriza bens de fácil liquidez, certo? Primeira premissa aqui, penhora deve buscar bens que sejam de fácil liquidez ou sejam facilmente vendidas aí no mercado, porque é isso que acontece. O caminho natural da penhora é vender depois esses bens de uma renda pública ou privada com o apoio do poder público, como a gente vai ver mais à frente. Então eu não vou penhorar uma máquina de... eu não vou penhorar uma máquina colheitadeira que esteja em petição de miséria, como diria minha avó, sem nenhuma condição de uso, esteja só o bagaço. Por quê? Porque eu não vou conseguir vender essa máquina no mercado, ela vai estar só o bagaço, ela não tem mais nenhuma utilidade. Então eu não vou penhorar esse bem, eu preciso buscar bens que sejam de fácil liquidez. Certo, pessoal? Muito bem. Artigo 882, em relação à nomeação de bens a penhora, a gente vai trabalhar a ordem de bens, né? Que é o que a gente... a questão mais importante agora, que é a ordem de bens a penhora. Diz o artigo 882, que eu já falei anteriormente, vou falar de novo. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia atualizada acrescida das despesas, apresentação de seguro garantia judicial, que a gente vai falar mais na frente, ou nomeação de bens a penhora, que é o que a gente está tratando agora, observada a ordem do 835 do CPC. Então, o cidadão tem aquelas 4 hipóteses: ou ele paga, ou ele deposita dinheiro para garantir a execução, ou ele apresenta o seguro, ou ele nomeia bens a penhora, observado o 835, que a gente vai ver agora. Então, essas são as hipóteses. A gente está na 4ª hipótese, que é a ordem de penhora. Então, a penhora vai observar a ordem do 835.
do CPC, conforme dispõe expressamente o 882 da CLT, que diz: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: 1. Dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Então, o primeiro item da ordem é grana, é dinheiro. Claro, aquilo que tem mais liquidez é dinheiro. Dinheiro penhorou, finalizou a execução, esse dinheiro vai diretamente para o exequente. Não preciso nem transformar em outra coisa, já é dinheiro. O que eu preciso transformar em outra coisa é o carro, que eu preciso transformar em dinheiro. Logo, por razões óbvias, a ordem de preferência da penhora é dinheiro. Segundo, títulos da dívida pública da União, do Estado, do Distrito Federal com cotação em mercado. Terceiro, títulos e valores imobiliários com cotação em mercado. Quarto, veículos de via terrestre. 5, bens imóveis. 6, bens móveis em geral. Sétimo, semoventes. 8, navios e aeronaves, etc. Então, essa é a ordem de preferência. Esta ordem de preferência para penhora, como diz o próprio dispositivo legal, ela não é absoluta. O dispositivo legal caput lá do 835 diz: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Então, a única coisa que é absoluto aí é o dinheiro, porque se tiver dinheiro, o juízo não pode escolher outra coisa, mas se não tiver dinheiro, o juízo vai avaliar dentro do cenário quais são os bens de maior liquidez, ainda que não esteja nesta ordem que eu acabei de apontar para vocês. Essa é a lógica do sistema, certo, pessoal? Então, a ordem de penhora não é absoluta, exceto com a prioridade de dinheiro. Não havendo dinheiro, o juízo vai verificar o que é mais viável para ser penhorado. Parágrafo 1º do CPC. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. É exatamente o que eu falei antes. Dispositivo do CPC, parágrafo 1º do 835, aplicado ao processo do trabalho. Tá? Deixa eu botar aqui, artigo 835. Muito bem. Então, o oficial de justiça no processo do trabalho vai lá, se tiver dinheiro, prioridade é dinheiro. Se tiver outros bens, aí, obviamente, ele pode observar esta ordem, essa ordem do CPC como um indicativo para que ele realize a penhora. Salvo se no mandado de penhora, de citação em penhora, já constar os bens que ele tem que penhorar. Aí ele vai ter que observar a tratativa, a determinação da jurisdição. Só que no processo do trabalho, via de regra, essa delimitação da penhora é feita pelo oficial de justiça. Ele vai lá e vê o que é viável para ele penhorar. Sendo que se tiver dinheiro, ele necessariamente vai ter que penhorar dinheiro. Certo, pessoal? Muito bem. Um detalhe importante que a gente precisa destacar aqui. Vários detalhes em relação à penhora. A primeira é que tem uma regra no processo civil, lá o 524, parágrafo 7º, que diz que o exequente pode indicar no requerimento de execução os bens que são passíveis, que devem ser penhorados. Então, essa regra se aplica ao processo do trabalho. O requerente lá da execução, o exequente pode apresentar os bens que ele acha que devem ser penhorados pela jurisdição, e a jurisdição vai avaliar se ela determina ou não o oficial de justiça a observar aquela ordem ou aqueles bens que foram indicados pelo exequente. Certo? A penhora precisa necessariamente indicar o princípio da utilidade da execução, lembra? A penhora precisa necessariamente alcançar o principal, a dívida principal, mais os acessórios envolvendo despesas processuais, honorários, etc. Então, a utilidade da execução, a penhora tem que alcançar o valor integral da dívida. Existem ferramentas, já partindo para o final, pessoal, existem ferramentas eletrônicas para penhora, chamada penhora eletrônica, que vem sendo utilizada há alguns anos na Justiça do Trabalho e agora, inclusive, foi regrada expressamente no CPC, conforme a gente vai ver mais na frente. Basta dizer hoje que existem um sistema do Bacenjude, existe um Infoseg, que é de segurança, existe o Renajude, que são os veículos terrestres,
Existe o InfoJude, que trata de... é um sistema que tem dados da Receita Federal integrados, então o magistrado vai lá no InfoJude e vai ver a declaração de bens do cidadão lá e vai naqueles bens que ele declarou. Salvo os casos de sigilo, etc., que aí é uma outra coisa. Mas, como regra geral, ele pode acessar o InfoJude e buscar esses dados do executado. Em suma, existem instrumentos eletrônicos hoje bastante eficazes que permitem que a jurisdição tenha um panorama legal do patrimônio do executado para em cima desse patrimônio desse executado, realizando o que a gente chama de penhora eletrônica, que hoje é expressamente admitida no processo civil. E no processo do trabalho já se utiliza há algum tempo. E a gente vai, na próxima aula, trabalhar um pouco mais sobre penhora eletrônica. Para finalizar, intimação de penhora. Existe um dispositivo no CPC, que é o 841 do CPC, que determina o seguinte: formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Então, realizou a penhora, intima o executado. Se o executado estiver lá presencialmente no ato da penhora, ele imediatamente é intimado. Se ele não tiver pessoalmente, esta intimação vai ser feita por intermédio de advogado com publicação em diário oficial e pronto, certo? Se ele não tiver advogado, essa intimação vai pelos correios para o executado. É exatamente o que diz o artigo 841 do CPC, que é plenamente aplicável ao processo do trabalho, inclusive conforme já reconheceu a instrução normativa número 39 do TST. Então, esta intimação da penhora se dá por esses meios, não se fala mais em oficial de justiça para levar a intimação, não se fala mais em intimação pessoal por oficial de justiça. Não, a intimação ou é feita pessoalmente se o cidadão estiver lá, ou é feita por intermédio do advogado dele com publicação em diário oficial, ou manda-se uma correspondência para o executado se ele não tiver advogado. O final da nossa aula, eu trouxe um acórdão para vocês do TST recente, final de 2019, que admite expressamente a aplicação do artigo 841, parágrafo 1º, no processo do trabalho. Tá, pessoal? Beleza? Certo? Que é exatamente a ideia da intimação por advogado. Certo? Ufa! Pessoal, missão cumprida. Na nossa próxima aula a gente continua a fase 3, a gente vai trabalhar algumas coisas envolvendo penhora, ordem de penhora, penhora eletrônica, bens impenhoráveis e etc e tal. Depois a gente vai entrar na fase de defesa e por fim a gente entra na expropriação. Acho que a gente não vai conseguir isso em uma aula, vamos precisar de mais 2 aulas para finalizar a execução. Espero que vocês tenham compreendido. Peço desculpas aí pela rapidez da fala, viram que era muito conteúdo. Eu precisava apresentar dessa maneira. Eventuais perguntas surgidas certamente surgirão depois que vocês assistirem essa aula e acompanhar o material. Me mandem por todos os canais de comunicação que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Então, estarei ao longo das aulas na semana presente virtualmente para responder as perguntas, realizar chamada, etc. Não fiz essa aula presencial por conta de um pedido das minhas turmas do sábado, e as outras turmas também me pediram, algumas das outras turmas não originárias me pediram por conta do feriado da segunda-feira. Então, fiz essa aula virtual, queria ter feito presencial, deixo registrado, mas a gente vai fazer presencial agora só a nossa aula de revisão para a nossa P2. Portanto, nós vamos gravar aí toda essa parte de execução para vocês e respondendo as dúvidas que vocês tiverem, eventualmente em razão da aula que foi apresentada para vocês hoje. Agora eu vou respirar um pouquinho, que eu falo tão rápido que às vezes eu não consigo nem respirar. Valeu, pessoal, muito grato pela atenção
e até a próxima.